Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato para vocês, gente. Desculpa que faz tempo que eu não apareço. Uma correria que vocês não acreditam e nós estamos trabalhando firme e forte na próxima imersão. Já estamos indo para a terceira edição da imersão Curando Feridas Emocionais. Teremos participações especiais. Gente, 3 dias de transformação na sua vida. Eu não tô brincando não, porque tá passando primeiro por nossas vidas pra gente então poder abençoar a vida de vocês também. Eu vou falar daquilo que Deus tem trabalhado comigo e eu vou falar sobre o que sai da nossa boca e o que entra nas nossas bocas. E as meninas que estarão comigo, terapeutas do Senhor que já são formadas aqui na formação em terapeutas, estarão junto comigo. Você só precisa tomar essa decisão, vir participar, se escolher, se dar essa chance, essa oportunidade. Se você já participou dessa imersão, não é a mesma coisa que nós estaremos trabalhando nessa edição. Sempre Deus vai direcionando para aquilo que é a vontade dele, por isso que é no tempo perfeito dele, é no tempo perfeito do Senhor e é a vontade dele que prevalece. Eu também estarei falando sobre isso. Tantas coisas, tantos detalhes. Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar também no comentário, eu vou deixar o link para você se inscrever e até 7 de fevereiro. O valor tá com desconto, gente, eu vou até falar para vocês, R$50. Sim, não dá nem para comprar uma pizza, né? Pois então, você vai alimentar a sua alma, seu espírito e você vai sair dali renovada. Não só renovada, vai ter o despertar na sua vida, será transformador. Pode acreditar, se você vier e falar, Cris, não saí melhor do que quando eu cheguei, não recebi cura, não recebi confirmação de Deus, não recebi aqui conhecimento, eu te devolvo o dinheiro. O valor da imersão a partir do dia 7 de fevereiro é o valor normal, R$150. É 100% online, estará gravada, todinha a imersão e eu vou liberar para vocês por 2 semanas. Normalmente eu deixo por 1 semana, mas eu vou liberar por 2 semanas para vocês poderem assistir e quem estiver lá participando ao vivo com a gente poder assistir depois também. Ok, vamos a esse relato saradinho, fresquinho. Saradinho, não sei de onde saiu essa palavra, mas enfim. Fresquinho, gente, pra vocês. Eu vou mudar os nomes porque eu creio que aqui ela não mudou, mas eu vou mudar os nomes, enfim, como eu sempre faço, tá? Eu vou chamá-la de Jussara. Também não sei por que esse nome mais veio, gente. Jussara com 50 anos de idade. E ela coloca aqui a ordem de nascimento. Sou a primeira filha e primeira neta da minha família de origem. E ela coloca irmãos. A amante do meu pai e pivô da separação entre meus pais e meus tios, e ela põe entre parênteses, sim, ela acabou com o noivado da irmã do meu pai porque engravidou do noivo da minha tia. Esta mulher teve uma filha do noivo da minha tia e posteriormente 2 filhos com meu pai. Misericórdia! A primeira filha, que era do meu tio, é mais nova que eu, um pouco mais de 1 ano. A segunda filha do meu pai, cerca de 12 anos mais nova que eu, e o terceiro filho, uns 16 anos mais novo. Eu não me recordo exatamente a idade, pois meu avô odiava essa mulher e não aceitava a presença dela e dos filhos dela na minha casa. Até tentei uma boa relação, o que nunca foi possível. Então considero que meu pai teve 2 filhos, mas infelizmente não tenho irmãos. Uau! E ela fala aqui sequelas, e ela põe em tópicos: ira e raiva, superresponsabilidade, carência de afeição física, estresse crônico, ativismo, sexualidade reprimida, rejeição, compulsão alimentar. E ela põe entre parênteses: observei que estava comendo as minhas emoções. Eu vou falar sobre isso na imersão, gente, porque eu passei por isso. E não faz muito tempo. Uau! Olha aí a confirmação de Deus já acontecendo aqui. E eu tenho que tomar cuidado porque eu me empolgo. E aí daqui a pouco já começa a imersão aqui. Outro dia eu tava dando aula no curso de formação. E eu falando para as meninas venham porque vai ser maravilhoso, vai ser poderoso, vai ser lindo esse final de semana, esse evento online, essa imersão. E ali eu já comecei a falar das coisas, porque começa a trabalhar na nossa mente, Deus já vai falando, já vem a inspiração, já vem a visão. Eu falei, não gente, peraí, a imersão já tá começando aqui? Fica quieta, Cris, espera, porque tudo tem a hora perfeita de Deus, também vou falar sobre isso. Pronto, ela começa aqui. Primeiro momento, até 12 anos de idade, ela diz: a lembrança mais antiga que tenho da minha infância é de abandono, desproteção e rejeição.
Olha aí, feridas emocionais. Meus pais se separaram e eu fui acolhida por meus avós paternos aos 10 meses de idade. Meu pai do céu. Meus tios tinham ciúme, ou não sei qual sentimento, mas constantemente era agredida e surrada sem nenhum motivo. Simplesmente porque estava assistindo um desenho na TV ou brincando. Agressões físicas, verbais e psicológicas gratuitas. Reclamava com meus pais quando eles iam me visitar, reclamava com os meus avós e eu não era ouvida ou protegida. Meu avô ficava bravo quando me via machucada, minha avó, para proteger os filhos, dizia que eu havia caído na escola, na rua ou qualquer outra desculpa. E se eu a desmentisse, era outra agressão com xingamentos e ameaças. O ambiente familiar era horrível e hostil. O meu avô era um homem justo e correto que tentava organizar a casa com disciplina. Minha avó protegia os filhos de absolutamente tudo. Palavras afetuosas, colo, abraço, atitudes de amor por parte dos meus pais, eu não me lembro. Lembro da minha mãe batendo no meu rosto de chinelo, cortando meu cabelo bem curto quando eu pegava piolho, mandava eu calar a boca e ficando meses e anos sem me visitar. Lembro do meu pai bêbado ou drogado mandando eu calar a boca, sempre agressivo, ríspido e distante. Ele nunca confrontou os irmãos dele pelas agressões, sempre omisso, apesar de ser mais presente fisicamente do que a minha mãe, que chegava a ficar anos sem me ver. Misericórdia, gente. Eu falo, tem que tratar essas feridas emocionais. Glória a Deus que ela tá aqui contando a história dela, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, incluindo eu, em alguns momentos acaba se identificando, né? Mas Deus é mais. Ok, continuando. Correção e disciplina sempre vieram do meu avô e eu reconhecia como uma forma de amor. Foram apenas 2 surras e muita conversa do tipo: filha, se esforce, estude, trabalhe, porque nessa família você não pode contar com a ajuda de ninguém. E ela coloca: ele tinha razão. Meus sentimentos eram medo, raiva, injustiça e carência. Gente, vamos trabalhar isso na imersão também. Eu tô falando pra vocês, essa imersão vai ser algo surreal. Que lindo! E ela completa: eu me sentia desprotegida, com a minha voz sufocada e por vezes invisível quando não estava sendo surrada ou agredida fisicamente ou psicologicamente pelos meus tios. O segredo: minha mãe biológica era lésbica e feiticeira. Olha isso, gente! Tudo começou com a separação e os conselhos para desfazer o trabalho que a amante havia feito para destruir o casamento dela. E então ela entrou na macumba para desfazer a macumba. E na época a minha tia, que era unida pela mesma dor e mesma inimiga, entraram no ciclo dos trabalhos em terreiros de Umbanda ou Candomblé. E ela põe entre parênteses: não tenho muito conhecimento nesta área. Não tenho segredos da infância, mas como eu era uma criança negligenciada, a empregada da minha avó abusou de mim por um período, quando eu tinha 5 anos. Um primo tentou e como tínhamos a mesma idade, eu resisti e coloquei ele de volta no lugar do primo. Quando eu tinha 10 anos, depois de muito tempo, a minha mãe me buscou para a casa dela, para morar na casa dela e com a namorada dela. Misericórdia. E eu tinha um sonho de que um dia meu pai ou minha mãe me tirariam daquele inferno. Mas o que aconteceu é que por um ano letivo inteiro da 5ª série eu vivi como empregada das duas. Lavava roupa, fazia comida, limpava a casa e passava a maior parte do dia sozinha. Como elas eram imorais, encontrava coisas como vibradores, objetos sexuais e fitas de videocassete com materiais pornográficos. Após uma briga com a agressão da namorada da minha mãe, meu avô mandou eu voltar para casa. Sentia vergonha da minha família, minhas amigas da escola se afastavam de mim. Estudava em uma escola adventista, ela põe aqui entre parênteses. As famílias sempre proibiam que fizéssemos trabalhos e demorei para entender o motivo pelo qual as famílias das minhas amigas me excluíam. Sentia vergonha do meu pai por ser bêbado, vergonha da casa da minha avó, sentia vergonha da minha mãe, de tudo, menos do meu avô. A minha família era um filme de terror, eu era sozinha, me sentia sozinha e a rejeição, desamor, abandono, humilhação, ameaças, agressões verbais, físicas, emocionais e palavras de maldição eram constantes. Meus tios, além de agressões, me chamavam de morfética, amaldiçoada, diziam que eu ia
ser pior que a minha mãe, que ninguém gostava de mim, que nem o meu pai e a minha mãe gostavam de mim. A maior perda nessa fase foi a morte do meu tio. Ele, um outro tio, tá? Eu vou chamá-lo de Lucas, ok? O outro era o infeliz 1, infeliz 2, os abusivos, e esse aqui é um homem de Deus, eu creio. Então ela falou que essa foi a maior perda, a perda desse tio Lucas. Ele foi baleado em um domingo na quadra de futebol. E na noite de sábado eu havia sonhado com um barulho de tiros e com a minha avó chorando. Eu trabalhava cuidando dos meus primos menores, passava roupa, faxinando, fazendo unha, pintando e hidratando o cabelo das minhas tias, madrinhas e vizinhas. E eu brinquei muito na rua com as minhas amigas, mas não tive uma infância feliz. Na escola, eu era muito esforçada, extrovertida, inteligente, proativa, líder de grupo e muito criativa. Era uma forma de responder ao inferno que era a minha casa, um jeito de dar orgulho para o meu avô com boas notas e fazer amizades, já que eu não tinha ninguém em casa. Todos os apelidos que tentavam para mim na escola eram frustrados. Eu já era tão humilhada em casa que eles nem faziam cócegas. Como eu ignorava, não faziam sucesso. Me lembro sempre de ser muito chorona, chorava por tudo, era muito sensível, insegura, ansiosa e estava sempre servindo para agradar e tentar me adequar, pelo menos sendo útil. Olha aí, gente, isso aqui também vamos falar na imersão. Sobre o abuso da empregada quando eu tinha 5 anos, como citei acima. E o contato que tive com o sexo foi no período em que morei com a minha mãe biológica, que via os materiais dela. Mas meus sentimentos sempre foram de me casar, ter filhos, ser uma mãe carinhosa, como se eu quisesse andar na contramão de tudo que me foi apresentado. Glória a Deus por isso. Eu era uma menina alegre, eu gostava de dançar, era expressiva, amorosa com crianças, animais, idosos e adultos. As crianças da minha rua, vizinhos, tio da mercearia, o moço da padaria, o padre, as mães das tias das minhas amigas geralmente gostavam de mim. A minha infância afetou muito mais a minha vida do que eu poderia imaginar. O sentimento de inadequação, insegurança, o ativismo de dar conta de tudo e ter que me defender. E foi também na infância que eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Adventista. Foi quando tive contato com a Palavra de Deus e princípios poderosos que foram fundamentais em minhas escolhas, apesar do inferno que era a minha casa, que era a casa da minha avó. Ok. Poderia ter sido diferente se meu pai ao menos tivesse um posicionamento de homem ao me defender das agressões dos meus tios. Se ele me protegesse, o meu sentimento de rejeição não seria tão forte. Ele era omisso. Eu chorava, gritava, me mutilava. Vamos falar sobre isso, gente. No curso eu tenho uma aula só sobre isso, sobre mutilação. E ela diz: cheguei a cortar meu cabelo com gilete para chamar a atenção dele e ele não fazia nada. Ele era tão bravo, brigão, boxeador, valente e não era capaz de defender a sua única filha. Ou ainda, se fosse acolhida com carinho pelos tios. Ela diz: eu tive muitas pessoas que me magoaram, mas já fui ministrada e já busquei perdão e entreguei perdão a todos eles. Amém, glória a Deus. Quis relatar porque acho importante que vocês saibam, tenho a intenção de ser curada. Glória a Deus por isso. Segundo momento, adolescência, dos 13 aos 20. O que não gosta em você? Ela faz uma pergunta. Isaías 53, 3-5. Eu me achava um peixe fora d'água, me achava uma peça de um quebra-cabeça que não era aquela casa, aquela família. Ambiente familiar horrível, hostil, violento, os tios arrumavam mulheres e filhos, mas não saíam de casa. Fizeram puxadinhos nos fundos. O meu avô estava cada vez mais doente, sustentando tanta gente. Era desonrado pela minha avó e pelos filhos. Indisciplina total das crianças, injustiça. E eu não podia falar nada, mesmo que alguma das crianças passasse cocô na parede. E eu sempre estava errada e era agredida. Quando meu avô morreu, tudo ficou muito mais intenso. Os meus tios agrediam as esposas, minha avó ia defender, e eu entrava para defender a minha avó e muitas vezes eu chamava a polícia, que nada podia fazer, pois sempre era desmentida na frente dos policiais. Meus pais ausentes, minha mãe biológica só aparecia para brigar com meu pai por causa da pensão, com a justificativa de que este dinheiro seria para o meu futuro e faculdade, mas eu nunca vi esse dinheiro. E eu descobri muito cedo as falhas dos meus pais. O meu avô nunca escondeu
nem a opção sexual dela e muito menos a disfuncionalidade do meu pai. Eu busquei por muito tempo uma reconciliação com eles e com a minha avó. Tudo muito difícil, mas obtive sucesso com meu pai e a minha avó. Sempre me sentia mais à vontade fora de casa, na escola, no trabalho, casa do namorado que comecei a namorar aos 15 anos. Dentro de casa era um campo minado. A qualquer respirar meu poderia acontecer um furacão, sempre que o meu avô não estivesse em casa. Minhas conversas mais profundas sempre foram com meu avô. Ele era um homem sábio, de princípios militares, lia a Bíblia, mas não ia à missa. Ele me obrigava a ir à missa todos os domingos de manhã com o dinheiro do pastel e da ofertinha. Meu sonho era fazer medicina ou psicologia, me formar, me casar, ter 4 filhos, 3 cachorros e uma casa com quintal. E cozinha bem grande para os almoços em família. Que linda! Sobre homens e mulheres, as minhas referências não eram as melhores, mas eu gostaria de ser diferente. Eu sabia que era possível viver diferente dos meus tios, da minha avó, dos meus pais. O relacionamento entre os meus pais era muito restrito, mas com muitas acusações, farpas, agressividade, ódio, um me jogando contra o outro, disputando quem tinha mais defeitos. Ele odiava ela e falava mal, ela odiava ele e falava mal e me usava sempre para atacá-lo. Uma das coisas eram os processos de pensão, cortar meu cabelo como um menino e me vestir com shorts e me bater ou queimar deixando marcas. Misericórdia, gente, que é isso? Meu primeiro beijo foi com um amigo de infância, mas não viramos namorados, pois ele era vizinho de uma das irmãs da minha mãe biológica e os pais dele nunca viram com bons olhos. Ok? Já a minha primeira experiência sexual foi com o meu primeiro namorado, com quem fiquei por 11 anos. Era muito apaixonada por ele e acreditava que iríamos nos casar. O meu avô me instruiu em todas as coisas e eu tinha plena convicção de que seria para sempre. Namoro, meus pais eram ausentes, meu avô aprovou antes dele morrer e tivemos longas conversas e ele me dizia a importância de sermos firmes em nossas escolhas e compromissos. E apesar de nova, eu era convicta de que formaria uma família com ele. Nosso namoro não era supervisionado, meus tios me ofendiam, me chamavam de prostituta, de VAGABUNDA e todos os nomes horríveis que se possa imaginar. Não tenho certeza do impacto de tudo isso na minha vida, só sei que o namoro não virou casamento. Depois de uns anos, minha mãe biológica apareceu no aniversário dele quando ficamos noivos. Ela apareceu com a namorada e isso gerou um mal-estar geral na família dele. E obviamente eu fiquei muito mal. Ela sempre aparecia para estragar tudo, a presença dela era sinônimo de destruição. Já estava noiva e de casamento marcado, mas a presença dela foi destruidora. A minha vida escolar sempre foi boa, poucos problemas com os professores, com meus colegas, tinha dificuldades com exatas, mas nada que pudesse me reprovar ou deixar de recuperação. Eu era falante e tinha espírito de liderança. Geralmente eu encabeçava os trabalhos, era líder de grupos e equipes de vôlei e queimada. Gente do céu, me identifiquei aqui em várias coisas. Eu também amava jogar queimada, tava lembrando disso outro dia, pular elástico, bambolê. Gente, eu ia com o bambolê desde aqui de cima no braço aqui até o pé. E eu ficava lá e pular elástico. Misericórdia, como eu pulei elástico. Gente do céu. E queimada, quantas boladas eu já dei e já ganhei também. Uau, é bom lembrar dessa fase. E ela fala, minha experiência com os amigos era sociável, legal, conselheira, que dava bronca quando elas passavam dos limites, sempre pronta para ajudar, sempre lembrada em situações de dificuldades para dar conselhos ou ajudar. A maior experiência da rejeição nessa época foi quando engravidei. O meu namorado me levou em uma farmácia para fazer um teste. Este teste era uma injeção, que depois de 2 dias provocou um aborto. Gente, ele te enganou, né? Quando fui ao médico com sangramento, ele disse que a injeção era abortiva. O meu chão se abriu. Eu o amava. Eu era apaixonada por ele, mas a filha de um alcoólatra e de uma lésbica não servia para ser esposa, só servia para sexo. Uau, gente, ele falou pra você que era pra fazer teste de gravidez e ele fez você tomar anestesia. Meu Deus do céu, quantos anos você tinha? Onde já se viu? Nunca vi teste de gravidez com injeção, meu pai. Aos 16 anos eu perdi o meu avô, meu verdadeiro pai e amigo. Aos 19 anos eu perdi um bebê
Aos 20, eu sofri outro aborto, dessa vez espontâneo, por causa do DIU, que na verdade é abortivo. Olha, eu conheci uma pessoa que ela estava com DIU, ela tirou o DIU já grávida e o bebê tá vivo aí. Contando aqui o restante, ela diz: quanto à morte do meu avô, me senti ainda mais desprotegida e sozinha. Tudo o que ele dizia em relação aos meus pais e tios era realmente verdade, não dava para esperar nada deles. A doença grave que tive na adolescência foi uma gastrite super forte, dores abdominais fortíssimas, cólicas menstruais fortes e ovários policísticos. Eu era loucamente apaixonada pelo meu namorado, apesar de perceber que ele jamais me protegia das violências dos meus tios. Eu jamais me afastei dele. Eu acreditava que em algum momento nos casaríamos e eu sairia daquela casa para construir a minha própria família. Eu vivia em função do meu namorado, eu apostava todas as minhas esperanças nele, nos sonhos de termos a nossa casa e nossos filhos. Eu passei a discordar de algumas coisas e de dizer algumas verdades, em especial para minha avó. Sempre acreditei que aquela bagunça era fruto da omissão dela, que sempre defendia quem estava errado. Os filhos dela eram intocáveis, apesar de não precisarem de defesa. Ela agia defendendo os filhos e os netos como se eu não fosse da família. E eu me vestia bem. Nunca gostei de roupa curta, meu avô nunca permitiu. Raras eram as roupas decotadas e justas. Nunca gostei de tatuagem, sempre tive cabelo longo e sem química nenhuma. Mas eu era sensual, dançava, tinha o corpo bonito, chamava atenção e não me constrangia. Não era a mais popular das meninas e, em geral, elas me achavam careta. Eu acho que a minha maior manipulação foi querer me casar. Eu fiz de tudo, briguei, chorei. Fiz de tudo para ele mudar de cidade, para quem sabe, longe das nossas famílias, pudéssemos ter mais paz e sem influência, enfim, sermos um casal. Tinha o conhecimento geral de tudo que era errado ao meu redor e às vezes eu confrontava, às vezes me calava para não ter briga. Meus tios, pais e avós eram simplesmente pessoas impossíveis de conversar, tudo era resolvido no grito e na violência. Minha culpa e arrependimento eterno é meu filho, e ela põe entre parênteses, ou filhos. Não se passa um dia em que eu não me arrependa e não imagine como ele estaria hoje. Casado, com filhos, eu já seria avó, seria uma sogra? Tudo ficou na imaginação e no arrependimento. A minha maior expectativa de adolescência foi um casamento e uma família e jamais consegui formar. Eu comecei a trabalhar de diversas formas, muito novinha, com 11 anos, e eu já me virava de diversas formas. Com carteira assinada aos 14 e com o meu salário, eu pagava a mensalidade da minha escola e já estudava, primeiro colegial à noite. Tive muita liberdade, eu usava a desculpa que trabalhava e estudava. Dizia que ia dormir na casa de uma amiga e passava noites e noites com o meu namorado, viajávamos, íamos para a praia, pousadas e chalés. A consequência disso foi ser abandonada por ele. As experiências foram com o meu namorado e eu só enxergava ele. Era apaixonada demais. Era um alívio, uma fuga, né, para as feridas que você já tinha, as carências. E aí você acabou colocando ele até mesmo antes de você. Isso é muito normal, já passei por isso. Dependente emocional, já vem lá da raiz, né, da família. Ok, continuando. O mais perto de droga que cheguei foi quando levei uma amiga para a casa de um namoradinho dela e lá havia um cigarro de maconha. Todos na sala experimentaram e eu fingi que experimentei. Depois disso, eu acabei a amizade com essa menina e dei o maior sermão nela. Eu era a careta de todas e eu não fumava e bebia muito pouco. Minha identidade era baixa autoestima, ansiosa, triste, depressiva. Queria conquistar, trabalhar, estudar, casar, crescer. E eu era obcecada por ter a minha casa e minha família. Ajudava muita gente, apesar da péssima relação com os meus tios, eu era apaixonada pelos meus primos, dava presente, comemorava os aniversários, levava para passear e etc. E eu tive vários momentos de autopiedade, mas acredito que duraram pouco tempo. Eu logo me levantava e reagia. Com a morte do meu avô, muita coisa em casa mudou. Apesar da minha avó ter ficado com 100% da aposentadoria de um tenente da PM, os filhos começaram a fazer a festa com os empréstimos com a promessa de "depois eu pago, mamãe". O depois nunca chegava e a minha responsabilidade aumentava cada vez mais a ponto de ter que parar de fazer faculdade. Além do ambiente ficar mais hostil e violento, as necessidades financeiras começaram a aparecer por causa do descontrole da minha avó.
Minha adolescência foi muito difícil, foram marcas profundas, violências muito cruéis, ofensas e palavras de maldição cada vez piores. O reflexo disso é a minha vida de solidão. Certamente mudaria o meu foco para gastar mais energia estudando e conquistando do que com um namorado que estava longe de ser um homem, apesar de ser 7 anos mais velho. E ela diz outra coisa que mudaria: jamais tomaria aquela injeção e jamais usaria a DIU. De todas as pessoas que me magoaram, eu tive tempo de conserto e já fui ministrada. Glória a Deus. Terceiro momento, ela coloca: juventude e vida adulta, a partir dos 21 anos. Vá para o ponto da dor. E ela põe Jeremias 29, 11 e 14. O ambiente familiar, já citado, era um lugar de insegurança, injustiça e violência. Aos 22 anos, eu tive um encontro real com Deus. Me batizei e iniciei campanhas de oração, propósitos e jejuns pela libertação da minha família. Eu saí de lá no ano 2000. O meu pai havia voltado para casa após uma série de enfermidades. Ele quase morreu e a amante o deixou. Eu me sentei para conversar com meu pai e minha avó sobre o propósito de Deus na minha vida e que estaria saindo de casa para uma experiência com missões. Eles me abençoaram e após esta saída só volto àquela casa para visitas. E eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. E as irmãs, diáconos e pastores da igreja eram as minhas referências. Ainda não havia conseguido me libertar do namorado e entre muitas idas e vindas, entendia que era um cativeiro, mas ainda estava apaixonada. O meu relacionamento com os meus tios e pais piorou muito quando me converti. As piadas eram constantes e as insinuações de que eu tinha casos com os pastores eram constantes. Eles eram cruéis e muito criativos em suas humilhações e violências. Por fim, quando me libertei do tal namorado, entrei em outra cilada. Movida pelo desespero de casar e construir família, me envolvi e rapidamente me casei com um rapaz da Assembleia de Deus que me traiu, agrediu e me deixou noites e noites sozinha. Em 1 ano me divorciei, afinal a minha promessa era nunca mais passar por agressões. Minha autoimagem era péssima, eu trabalhava e não saía do lugar. Eu estudava e continuava travada. Dava 2 passos para frente e 2 ou 3 para trás. Por vezes tive episódios de depressão e pensamentos de morte. A sensação de inadequação e de ser indesejada, estar sempre incomodando, sempre ser um fardo e odiada, mas sempre tinha em mente o recomeço. Gente, vamos falar sobre isso também na imersão. Parece que ela escreveu o relato dela para divulgar a imersão aqui, gente. Glória a Deus por sua vida, viu? Meu Pai do céu, vem para a imersão. Olha, eu não vou entrar em detalhes aqui com você, mas em relação ao arrependimento por conta dos abortos, você não fez, pelo que eu entendi aqui, intencionalmente. Pelo que eu entendi, o primeiro, você foi lá achando que era um teste, não sei, né, se você tinha consciência ou não, mas me parece que não. Então, como você se arrepende de algo que você não fez? Não foi você, entende? E da segunda vez foi um aborto porque você estava com o DIU, também não foi uma escolha sua. É diferente de você desejar e fazer um aborto, ir lá planejar e fazer. É outra história. E mesmo assim, você se arrependendo, Deus te perdoa. Então você precisa se perdoar, ok? E a gente vai falar sobre isso na imersão. Vem pra imersão, porque tem muita coisa aqui que eu gostaria de aprofundar com você. Eu não sei se você já faz terapia, mas é importante também, ok? E ela continua. Relacionamentos afetivos foram todos voltados para o ambiente da igreja, que depois descobri que não era uma igreja saudável. Não consegui terminar a faculdade pela primeira vez, eu tinha que ajudar o meu pai, que estava quase morrendo. E quando decidi retornar à faculdade, a minha avó faleceu, e depois de 8 meses o meu pai faleceu. E eu novamente tive que abandonar a faculdade de psicologia no 7º semestre. Eu consegui estabelecer relacionamentos e distanciamento saudável com os meus avós, meu pai e alguns tios. Depois de muita oração, renúncia e graça de Deus, houveram reconciliações homéricas e todos que já partiram confessaram Jesus Cristo e me pediram perdão. Glória a Deus, que lindo! Eu pago as minhas contas, dou conta de tudo, mas vivo exausta. No trabalho eu sou dedicada, cumpro com os meus horários e responsabilidades. Eu tenho dificuldade com amizades, eu sou sociável, gosto de receber pessoas, gosto de cozinhar, conversar e servir, mas ainda tenho dificuldades. Já falei sobre aborto, já fumei, bebi e tudo com moderação e por pouco tempo.
Nunca tive envolvimento com pornografia e com drogas. Ódio de mim, culpa, vergonha, solidão, depressão, desespero, exaustão emocional ao ponto de chorar de cansaço, instabilidade emocional, insônia e perda de metas. É o que me resume hoje. Ah, então você chegou na hora perfeita, porque se você está assim dessa forma, lá na imersão, se você se permitir, Deus vai trabalhar isso em você. E vai ter cura e libertação na sua vida e na de todos que estarão lá, que se derem essa chance e tomarem essa decisão. Ok, gente, você fala, ok, ela tem Jesus, como pode ela estar em depressão, ter sentimento de culpa, vergonha, solidão, exaustão emocional, cansaço, instabilidade emocional, insônia, perda de metas? Isso resume a vida dela hoje. Por quê, gente? É uma bagagem que vem desde a infância dela, tudo que ela já passou, mas ela está buscando. Aí é que muda tudo. Aí Deus vai abrindo portas. Ele vai alinhando e colocando tudo no seu devido lugar. E aí você chega lá onde Deus já tem tudo preparado para você viver. Sabe por quê? Tudo que a gente passa nessa vida vai cooperar para o nosso bem, porque amamos ao Senhor. E isso é bíblico. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Então não importa o que você está passando, seja a circunstância que for, seja o que você esteja vivendo hoje, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, esse versículo foi algo que o Senhor me entregou para pôr aqui para vocês no canal, mas eu já usei, Deus já me abençoou com esse versículo que Ele me deu para vocês na minha vida quando eu estava em depressão. Foi pouco tempo para honra e glória do Senhor, mas eu sei. E por que Deus permitiu eu passar por isso? Para eu poder hoje ajudar pessoas como terapeuta. Como que eu ia entender se eu nunca tivesse vivido isso na pele? Então Deus, tudo que Ele permite, mesmo sendo coisas assim que você está dizendo, imagina você quando você for psicóloga. E se Deus quiser também terapeuta cristã junto conosco, você vai ajudar muitas e muitas e muitas vidas que estão passando. Como que você poderia ajudar essas pessoas no profundo, no sentido de saber exatamente o que é aquilo, e Deus está te ajudando, você vai com a ajuda do Senhor conseguir superar tudo isso, vencer, dar a volta por cima, e aí você vai ser mais um instrumento de Deus para ajudar vidas a saírem desse lugar de onde Deus vai te tirar. Mas Ele usa pessoas, porque o Espírito dele, que é o poder dele que está em nós, flui, mas é para aqueles que querem e buscam, para os que creem, ok? Glorificado seja o Senhor. Então, veja lá na frente, isso aqui não vai ficar desse jeito. Isso aqui tudo vai passar e vai cooperar para o bem, não só para o seu, para o bem de outros, e é para o reino do Senhor, porque vai atrair pessoas a Deus, porque a gente sabe que é lá que está a cura, Jesus, é o que foi feito na cruz. Ok, e aí ela continua. Eu abusei por muito tempo de comida e redes sociais, consequência é obesidade e culpa. E eu sou muito ajudadora e generosa, mas não para manipular. Toda a raiva, ira, tristeza, cansaço, agressividade, eu tento controlar porque não vejo como isso pode ajudar se eu atingir outras pessoas. Glória a Deus por isso. Você é muito linda. Ai, Deus vai te curar, gente. Eu tô sentindo isso e vai ser na imersão. Eu falo sempre assim, aqui não é promessa de coisas que, né, eu falei o tópico do que eu vou estar falando, inclusive sobre essa parte alimentar, porque eu também tive compulsão alimentar e eu sei o porquê, no meu caso, cada caso é um caso, mas existem as emoções envolvidas sim, as feridas, os traumas sim, olha aqui, mais uma confirmação no relato dela, mas tem o caminho. E eu vou falar sobre isso, o que entra na nossa boca e também o que sai da nossa boca, porque é algo que Deus está trabalhando na minha vida. Olha que forte, gente. Eu fico assim impressionada na perfeição do agir de Deus. Glória a Deus por sua vida e por você estar aqui, abrindo seu coração para nós. Você vai ser liberta, viu, de tudo isso. Eu creio, em nome de Jesus. Você vai dar testemunho. E não é promessa vazia, né? Ai, você vai, que você vai. Gente, cada um tem o seu momento. Eu sei que com certeza algo será transformado na sua vida nesses 3 dias ali com a gente. Porque não vem de nós, vem de Deus. E você se permitindo é onde junta, né? O poder de Deus, o agir de Deus com a tua decisão, com o teu posicionamento, com a tua ação. E aí, gente, as coisas começam a fluir. Só que é tudo na hora perfeita de Deus. É tudo diante da vontade de Deus. Mas a certeza é que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Então, tem pessoas que vão estar na imersão que vai ser concluída a cura completa.
do que já está acontecendo na sua vida. Tem pessoas que estão começando, vai ser o primeiro passo para isso, o início dessa cura. E outras pessoas que estarão ali, que já estão no processo, como eu estava há pouco tempo, já vai estar desenvolvendo mais e mais e mais essa cura. Vai ter mais algo que Deus vai curar ali, que vai trabalhar ali. E Ele permite a gente passar por esse processo exatamente para a gente poder superar, porque nesse processo Ele amadurece, Ele nos fortalece, e aí a gente vai ficar cada vez melhor. E aí você vai para um outro nível, ok? Ok, continuando, tá quase terminando. Ela diz aqui, cansaço de omitir o que sinto, aprendi desde pequena que o que sinto não importa, lógico que importa. Não tenho problemas com atrasos, me sinto lenta quando estou em crise de fibromialgia e já aprendi a ser mais gentil comigo e entender as minhas limitações. Nunca fui presa nem cometi nenhum crime, glória a Deus. Já perdi o controle várias vezes usando palavras, mas não para ferir fisicamente uma pessoa. Já usei a força física para me defender de agressões. Estou divorciada há 6 anos, foram 10 anos de casamento. Não tenho preconceito, trato todas as pessoas com cordialidade, respeito e generosidade, independente da raça, credo, opção sexual e condições financeiras. Tudo o que faço é porque gosto e está em mim o servir e o doar, mas digo não, ela põe em letra maiúscula, sem culpa, se for necessário, e fico feliz quando recebo um presente ou um elogio. Antes de me converter realmente a Jesus com 22 anos, eu estive com algumas seitas e até no espiritismo de Allan Kardec, mas nunca me aprofundei em nada, porque no colégio tive contato com a Bíblia e no fundo eu rejeitava tudo aquilo e continuava a busca por Deus. Reservo tempo para devocional e oração nas minhas primeiras horas do dia e vivo uma vida casta. Sondando meu coração, eu acredito que não tenho mágoas. Sempre que tem algum sentimento, eu oro entregando essas pessoas ao Senhor e pedindo a Ele que o Espírito Santo possa levá-los ao arrependimento. E ela põe entre parênteses, ex-líderes, ex-marido, parentes. Ok, durante o meu casamento, eu sempre tentei resolver com diálogo, sempre contrapondo a realidade bizarra da casa da minha avó. Mas eu não fiz uma escolha sábia, ou ele me enganou antes de casar e se mostrou apenas no casamento, após o casamento. Eu sempre fui clara com o meu desejo de servir a Deus, ter filhos, e para ele, depois de casar, as questões do reino de Deus eram fardos e o assunto filho sempre foi uma afronta. As conversas e confrontos sempre tinham respostas desproporcionais e ele sempre era mais agressivo do que o necessário. E ela põe entre parênteses, como meus tios e meu pai. A minha vida sexual sempre foi saudável, apesar do tempo que vivi na ignorância, tive namorados fixos e nunca fui adepta a aventuras sexuais e imoralidades. O meu ex-marido já me forçou relações sexuais, ele me humilhava dizendo que eu era como a minha mãe, que eu era lésbica ou tinha outros homens. Ele foi se tornando cada vez mais agressivo verbal e fisicamente e eu sempre tentando salvar a situação com aconselhamentos pastorais, terapia, oração e muita conversa. Nada resolveu, ponto de exclamação. Ele era uma pessoa em público e outra em particular. Estávamos em missões no Nordeste, os pastores decidiram nos consagrar pastores após a plantação da segunda igreja e eu dizia que não estava na hora. E ela coloca entre parênteses, ele já apresentava agressividade, manipulação e mentiras e eu achava que dava para corrigir. Os pastores insistiram na consagração e assim o fizeram. Na terceira cidade de plantação da igreja, eu já estava cansada de falar sobre filhos. Só estava tentando salvar o casamento. Já estava depressiva, sem força, sem esperança e sem apoio da igreja. Ele fazia aparentar que eu tinha problemas, que eu era insatisfeita e ele era um marido maravilhoso. Ah, é desse jeito? Seres das trevas. Eu não me aguento, eu tenho que falar. Eu tenho que falar isso em todos os vídeos. Seres das trevas. Deus me livre. Continuando. Ok. Minha pastora só acreditou em mim após eu gravar pelo WhatsApp ele me ameaçando de morte e me agredindo. Após ela ouvir as gravações, ela mandou eu ir embora. Eita, mas não tinha pra onde ir. E eu ela falou pra você sair de lá e não ir embora da igreja, né? Embora dele, né? Da vida dele. Eu estava totalmente envolvida e apaixonada pelas pessoas e o trabalho que estava desenvolvendo na cidade. Ela põe entre parênteses projeto social, missões de presídio, capelania hospitalar, capelania escolar e missões urbanas.
Como ele não gostava de nada e dizia que eu havia inventado tudo isso, eu pedi para ele deixar eu ficar com o projeto e ele ir embora com tudo que era material ou se tratar. Ele era um mentiroso, psicopata, perverso e agressivo, e eu não suportava mais vê-lo no altar, pregando e orando como se fosse um homem de Deus. Eu sentia nojo, mas dá mesmo. Sentia ânsia de vômito e não queria mais apoiar aquela mentira ambulante. Por 6 anos levei todas as situações para a liderança da igreja, que nunca tomou uma atitude, nunca o afastou, nunca propôs uma internação ou tratamento. Eu que deveria orar, ter paciência e ser sábia. A máxima de ensinar a mulher a suportar tudo e nunca ensinam os homens a serem sacerdotes e responsáveis. Depende muito da igreja, né? Não vamos generalizar, mas isso acontece em muitas. Alguns porque também são narcisistas, são da máfia deles lá e eles se protegem, se defendem e aí você fica ainda pior. E outros pela ignorância mesmo e porque não tem discernimento, né? Não se permitem, às vezes não tem nem consciência do que é um abusivo. Tá na Bíblia, né, gente? Por isso que eu falo. Mas tudo bem, Deus é mais. Continuando. Por um período, o casal que nos acompanhou aconselhava e orava, mas um dia eles disseram: isso não é sexo forçado, é estupro. Isso não é agressão, é perversidade. Daí ele chorava e pedia perdão na frente dos pastores. Quando voltávamos para casa, ele levava café na cama e postava para garantir a confiança da liderança, ser das trevas. E em poucos dias voltava a ser agressivo, até o dia em que ele tentou me matar enquanto eu dormia. E ela colocou tudo aqui em letra maiúscula, ou melhor, esqueci, um tom mais forte. Até o dia em que ele tentou me matar enquanto eu dormia. Eu me deitei com o fone de ouvido escutando uma ministração e adormeci. Ele estava na rua e quando ele chegou, subiu em cima do meu quadril e começou a me agredir gratuitamente. Consegui me defender, gritar e empurrá-lo para fora do quarto e depois disso nunca mais dormi com ele. Meu Deus! E depois disso eu propus ficar em São Paulo para me cuidar. Estava depressiva, doente e muito mal. O acordo era que enquanto eu estivesse me tratando, ele também buscasse ajuda. Marquei psicólogo e psiquiatra para ele e por 3 meses que eu fiquei em São Paulo, ele nunca foi a uma consulta dizendo que eu era louca. Desse jeito. Ali ela ainda foi e marcou, gente, eu falo, não adianta. Não adianta forçar eles a fazerem algo que tem que vir deles. Tem que vir da própria pessoa. Nem Jesus faz a gente fazer o que a gente não quer. É livre-arbítrio, imagina. Aí eles vão, às vezes, só para manipular, entra por aqui e sai por aqui. É incrível, gente. Se repete, né? E aí ela diz aqui: quando eu voltei, em poucos dias ele já veio para me agredir. O projeto social esvaziado, a igreja com apenas 5 pessoas, o hospital e o presídio abandonados e ele me ameaçando. Dormíamos em quartos separados desde que ele me agrediu enquanto eu dormia e passei a buscar intensamente a Deus por uma resposta. Já não aguentava mais, havia me fortalecido um pouco nos meses da terapia e imersão na casa pastoral em São Paulo. E em um dos momentos de muita oração e choro, Deus me mostrou como que em um filme, o que deveria fazer, o que eu deveria fazer e as pessoas que deveria buscar para pedir ajuda. E assim eu fiz. Glória a Deus. Conversei com minha irmã, dissemos que íamos a uma visita. Fomos à casa do pastor que fazia o trabalho de presídio em parceria e na sala estava eu, o pastor, a esposa dele e a irmã. E eu contei tudo o que estava acontecendo e o que Deus havia me direcionado a fazer. Muito bom. É a estratégia que Deus te deu. Eles me ajudaram, alugamos uma casa em segredo e eu havia voltado de viagem e as malas estavam no quarto de visita onde eu dormia. Marquei uma reunião com ele e alguns irmãos da igreja e o irmão dele. Quando o pastor chegou, eu disse: não suporto mais viver as mentiras, as agressões, não suporto mais ser cúmplice de um homem que mente para as pessoas e acha que está mentindo para Deus. Não quero mais viver com um mentiroso, manipulador e agressor. Não estou pedindo autorização, eu estou comunicando que vou embora e que só quero o divórcio e distância de você. Pode ficar com tudo, eu só quero o divórcio. Depois que eu disse tudo, pedi para o irmão dele e outros irmãos irem para os fundos da casa com ele para que eu pudesse sair em paz. O pastor e mais 2 jovens me ajudaram a pegar poucas coisas rapidamente.
Uma cama, uma mesinha, um fogão, muitas coisas pessoais e meus 2 cachorros, e fiquei escondida nessa casinha até a averbação do divórcio. Fiquei por mais de 1 ano com os meus documentos e cartão de banco retidos e ele não queria me devolver carteira de habilitação, passaporte, carteira profissional e etc. Passei por muitas casas, tive que entregar meus cachorros para adoção, e depois tive que buscá-los de volta porque o casal de pastores que jurou cuidar deles havia os abandonado. Uau! Fui humilhada, fiquei sem ter onde morar e passei por pelo menos 10 cidades, 25 casas morando de favor, sendo caluniada e difamada pelo meu ex-marido e pelo ex-líder da igreja. Eles diziam que eu era uma adúltera e imoral. Com isso, eles me fizeram perder abrigo, amigos, apoiadores, mantenedores e toda a credibilidade de mais de 20 anos em missões. Uau! Eles acabaram com absolutamente tudo o que eu construí e eu suportei em silêncio, buscando forças para recomeçar. Por onde eu passava, igrejas, casas ou obra missionária, eles me rastreavam, buscavam a liderança local ou o dono da casa, amigos, ou onde eu estava, e o resultado sempre era: você precisa ir embora, não posso mais te abrigar, não podemos mais ter você aqui. Até chegar em Curitiba, passei frio, necessidade, mas tive que viver na caverna. Não postar nada em redes sociais, nenhuma menção de onde trabalho, moro ou congrego. Ele chegou a colocar o meu telefone de Curitiba no nome dele para me intimidar e ameaçar. Participei de algumas lives com o tema violência doméstica e os vídeos foram retirados do YouTube e Instagram e as pessoas nunca me responderam o motivo. Interessante. O marido, o pastor, a casa e a igreja, que deveriam ser lugares de segurança e abrigo, eram mais uma vez lugar de humilhação, insegurança, violência e injustiça. Comecei do zero. Eu e meu cachorro só tínhamos um tapete para dormir. Não tinha qualificação profissional. Após mais de 10 anos no Nordeste, iniciei um trabalho de telemarketing e tive a ajuda de 2 ex-vizinhas. Ajudaram com algumas doações e comprar algumas coisas usadas. Hoje vivo sozinha, trabalho, estudo, congrego, tenho poucos amigos, vivo em santidade e continuo crendo firmemente em Cristo Jesus. Tenho sequelas graves e, segundo os médicos, é irreversível. Além do TEPT complexo, burnout e fibromialgia, sequelas emocionais, a lesão no quadril e na coluna lombar, sequela do dia em que tentou me matar. O nariz quebrado, eu fiz a cirurgia para remover fragmentos de ossos e voltar a respirar, e faço fisioterapia, pilates e musculação. A ex-igreja, o ex-marido e ex-pastores não representam bem Jesus. Eles me agrediram e me desprezaram, assim como a minha família de origem. Tudo o que quero é ser curada do que me leva para este lugar de agressão. Desde criança eu sempre desejei um defensor, um salvador, alguém que me acolhesse e me defendesse das agressões. E eu entendi que sempre tive, e ela põe em letra maiúscula, o meu Jesus, sim. Ele sempre esteve comigo, sempre me protege, me ama, me supre e me conduz em todo o tempo. Por isso, ele merece minha honra, meu amor e minha adoração em forma de santidade. Jesus é o meu Boaz, ele é o meu amor verdadeiro e eterno, o que nunca me deixou desistir. Ele não desiste de mim, ele é meu mestre, meu amado, meu noivo e o grande e eterno amor da minha vida para sempre. Eu creio que basta uma só palavra de Deus para que tudo mude em minha vida, mas eu ouso sempre parafrasear a oração de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Na tradução dela diz: me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, 18, 19. E ela diz: cada dia mais apaixonada por Jesus. Que lindo! Eu creio que sim. O Senhor quer te curar e Ele vai te curar. E eu vou ficar tão feliz se essa cura for completa na imersão. Seja feita a vontade do Senhor, porque a gente sabe que é soberana, é perfeita e agradável.
É tudo na hora perfeita de Deus. Eu sei que Ele vai te curar. Eu sei que Ele quer te curar. Uma hora isso vai acontecer, você só continue firme, persevere. Na verdade, essa cura já está acontecendo a partir do momento que você mandou esse relato aqui, que você está conseguindo colocar tudo para fora. Deixe os comentários para ela, de carinho, né? Tanta coisa que ela trouxe aqui, que vai trazer cura e libertação para muitas vidas. E primeiro passou por você, né? Então vem para a imersão, é o teu próximo passo. Eu tô lá, vou te esperar, ok? Todos vocês estão convidados, convidadas. Vai ser bênção, gente. Se permitam. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Pelo contrário, vocês vão glorificar a Deus e vocês vão ver como é lindo e poderoso o agir do Senhor. É para os que creem. E aí sim, você também receberá a sua porção. Beijos no coração. Amo vocês em Cristo Jesus. E fiquem atentos, porque sábado agora vai ter uma live aí no canal com aquela moça que eu entrevistei. Gente, ela voltou. Aqui foi diagnosticada com psicopatia e ela vai falar sobre algo interessante. Como identificar se seu parceiro ou algum familiar é psicopata. E ela vai dar outras dicas ali também. Ela vai falar também como você não cair nas garras de psicopatas narcisistas. A gente já sabe, né, como, mas é interessante ver sair da boca de uma pessoa que tem esse diagnóstico. É isso, gente. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. E eu vou tentar estar aqui mais presente nos relatos. Sempre que eu tenho uma oportunidade, já estou há dias. Nossa, eu quero gravar esse relato, eu quero gravar esse relato. Muito obrigada, linda do Senhor, que deixou aqui o teu relato pra gente. Você é muito especial, muito amada. É muito lindo ver. Eu falo que tudo é possível quando a pessoa se permite, com a ajuda de Jesus. Olha, tantas coisas ela passou, ainda está passando. Mas Deus está cuidando dos detalhes. Deus cuida dos seus, gente. Só basta a gente confiar e esperar o momento perfeito dele. E mande seu relato, se você tem relato para mandar pra gente também, para abençoar vidas e para que você também passe aí pela cura, porque você escrevendo, colocando para fora é libertador. Embora existam sim os levantes, mas é porque o inimigo não quer que você passe por esse processo. Então coragem aí e aguardo vocês na imersão. Beijo no coração e até lá. Tchau!